Olá! Vamos falar sobre ela, sobre essa mítica figura absolutamente mediática, Diana Frances Spencer. Eu costumo nomear esse capítulo de abertura como a infância melancólica de uma aristocrata, porque diferentemente do que muitas pessoas têm como ideia, sem muita base, mas existe esse pensamento, né? Puxa, que conto de fadas, ela se tornou princesa, uma pessoa comum. Não. Estamos falando de uma moça super aristocrata, de uma linhagem muito tradicional, inclusive com um requisito fundamental. Ela só pôde ter o título de princesa por ter essa ancestralidade aristocrática. Tanto que as nossas princesas modernas, que nós vamos falar no próximo e no outro encontro, elas não recebem o título de princesa por serem plebeias, por não terem o tal blue blood, o sangue azul. Diana é filha de John Spencer, o Visconde de Althorp, que é aquela propriedade super especial que pertence à família desde o século XVI. Vou falar mais pra frente com vocês sobre isso. E é um lugar aberto à visitação, eu tive a oportunidade de conhecer, vale a pena. E a mãe, também super nobre, a Frances Shattuck, com uma série de coisas meio revolucionárias, assim, porque ela se permitiu paixões fora do casamento, e aí mais pra frente eu vou contar um pouquinho pra vocês no andar desse nosso papo sobre Lady Diana, que ela realmente teve uma infância muito distante do conceito de família como ela gostaria, como ela sempre idealizou, desde muito pequena. E numa família numerosa, porque eles, os filhos de John Spencer e de Frances, ela teve o John Spencer, um irmão que morreu bebê, o Charles Spencer, que herda do pai. O pai herdou o título de 8º Duque de Cambridge. O irmão, o Charles, que foi muito presente durante a morte dela, foi uma figura que nós vimos muito na mídia. Ele se torna depois, ele então herda o título, ele passa a ser o 9º Duque de Cambridge. Tem as irmãs a Cynthia e a Sarah. A Sarah a gente vai saber até um pouco mais, porque Charles chegou até a achar uma graça e talvez tenha sido o seu primeiro alvo nessa família como pretendente. Olha que confusão, olha que teia de histórias que a gente está por falar e para entender o porquê essa moça tão interessante, né, essa mulher que cativou o mundo depois por uma série de posturas e atitudes, e que também conseguiu a opinião contrária de muitas pessoas por acreditarem que ela expôs a condição humana de uma maneira que uma nobre não faria. Tudo isso nós vamos acompanhar agora juntos. Você vai formando as suas opiniões, é muito interessante que cada um de nós crie, né, as suas opiniões e até os seus partidos quanto a cada uma das nossas retratadas, mas indiscutivelmente esta menina se tornou para o mundo a eterna figura da princesa de Gales, da Princess of Wales. Vamos acompanhar a infância, a adolescência e todo o desdobramento de uma vida que, sem dúvida, hoje faz e fará parte da história para sempre. Quando Diana tinha 7 anos, sua mãe Frances assume a sua relação extraconjugal, e isso causa uma separação, mas super ruidosa na imprensa da época, uma vez que falávamos de nobreza. Numa visita 2 anos depois dos filhos ao pai, ao John Spencer, ele se recusa a devolver os filhos, e nesta recusa ele assume a guarda dessas crianças, ele ganha a guarda dessas crianças de forma judicial e de uma forma exposta, muito complicado. Mas ele então passa a ter a guarda dos filhos. Quando mais tarde eles saem de Park House, uma residência alugada da família real britânica, que é absolutamente comum entre os nobres que alugam propriedades da família real britânica, e resolvem voltar para a família
e para a tradição original, que é a Altorp, essa propriedade super especial que eles têm. Eu tive a oportunidade de visitar e vocês podem fazer isso virtualmente. Pertence à família desde o século XVI. Veja-se aí a origem realmente nobre dessa moça e super aristocrática. Essa moça se transforma numa adolescente muito interessante, charmosa. Talvez ela tenha desabrochado em beleza depois, mas ela sempre foi interessante, uma grande esportista, com um grande talento para dança, tinha vontade de ser bailarina. Aos 16 anos ela conhece o príncipe Charles, que já havia flertado com a sua irmã Sarah, e isso muda. Eu vou perguntar para vocês o impacto. Já imaginou você conhecer um príncipe, o príncipe herdeiro da coroa britânica, você sendo inglesa? Nossa, que sucessão de fatores para que isso fascine aquele sonho de contos de fada. Pois é, a partir daí a vida dessa moça, que trabalhou como babá em Londres, que tinha um cotidiano absolutamente normal e acessível, se torna uma das mulheres mais fotografadas e mais assediadas da história e passa a viver um conto de princesa que talvez não tenha terminado da melhor maneira que todos poderiam imaginar, triste inclusive, mas que teve altos e baixos que movimentaram o imaginário mundial. Vamos entender o que aconteceu com essa moça tímida na infância e que se tornou, após desabrochar, uma das figuras mais midiáticas dos tempos modernos. Essa moça super nobre, que havia estudado na Suíça, enfim, e tido a melhor formação, independentemente do histórico emocional, passa então a ser a pretendente do herdeiro do trono da Inglaterra. Ela trabalhava como babysitter em Londres, morava num apartamento super normal e a mídia descobre que ela é o alvo da atenção do príncipe Charles. Uau! A vida dela muda de uma maneira sem precedentes. E ela passa a ser absolutamente cercada, desde este começo, pelos paparazzi, pelo assédio, pela busca de informação e pela busca de notícias. Vamos até falar sobre isso. Até onde essa invasão é tão destrutiva e tão nociva ou compreensível em função de uma série de condições pré-estabelecidas. Ela é convidada em janeiro de 79 para Sandringham. E Sandringham é onde tem a semana de caça com a família real britânica. E ali foi o primeiro momento, foi o primeiro encontro. Dizem por muitos que ela foi escolhida por Camilla Parker Bowles, que já mantinha um relacionamento amoroso com Charles. Aí nós temos que dar todas as licenças históricas, porque não temos como comprovar tudo isso. Ela foi para Balmoral, o castelo favorito da Rainha Elizabeth, em 79, em agosto de 79. Em fevereiro de 80 ela vai para Sandringham, apenas com a família, um encontro super privado. E aí em 6 de fevereiro de 80 o príncipe Charles pede a mão de Diana. E assim, após apenas 12 encontros, em um ano e pouquinho, quer dizer, não dá para te fazer uma média, mas como se fosse um encontro por mês, ela é a eleita pelo príncipe herdeiro do trono da Inglaterra. Ela se muda em fevereiro de 80 para Buckingham, para uma reclusão com a família real, talvez até para se enquadrar nos parâmetros de tudo que estaria por vir. Um período de uma transição imensa para uma menina. E aí, por opção, ela está dentro desse circuito. Em 24 de fevereiro, existe o anúncio oficial. E nesse anúncio oficial tem algo emblemático. Numa entrevista que foi repercutida mundialmente, perguntam ao casal se eles estão apaixonados. Ela responde prontamente yes. E o príncipe Charles diz: o que quer que isso signifique? Começa aí um relacionamento absolutamente conturbado, cheio de
emoções diversas e, acima de tudo, uma moça que buscava reconstruir a sua família, um intuito de uma família sólida e estável, entra numa relação que não prometia tanta coisa. Com esse casamento, ela imaginou que seria feliz para sempre, que a sua família estaria instituída e consagrada, e logo depois, praticamente um ano depois, quase 11 meses, nasce William, o príncipe herdeiro. Harry nasce em 84, 3 anos depois do casamento. Olha que bonito, né? A família está montada, está uma estrutura, está absolutamente fascinante. Ela teve o primeiro filho, o primogênito, um filho homem, para que seja então herdeiro, presumível herdeiro do pai, que ainda não herdou a coroa, porque a rainha está lá firme e forte, a rainha Elizabeth. Ela passa então a representar a família real britânica, em missões internacionais, né? Ela se torna uma grande representante e ela passa a ser adorada pelos súditos e pelo mundo. Em 1982, nós temos a trágica perda da princesa Grace, a grande e linda atriz Grace Kelly de Mônaco, que morre naquele acidente, e ela vai como representante da família real britânica para essa celebração. Ela explode aos olhos da mídia mundial, numa figura consternada, porém bonita, traços elegantes, uma mulher charmosa, contida. Interessantemente, ela vai se sentindo cada vez mais sozinha e consciente de uma traição que nós sabemos hoje que já existia, que era o relacionamento do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles. Ela fica cada vez mais tempo em Highgrove House. Ele fica cada vez mais tempo em Highgrove House, onde ele residiu, e ela no Kensington Palace, que foi a sua residência oficial até os seus momentos finais. A bulimia dela avança, os registros, depois ela conta tudo isso num momento absolutamente verdadeiro e exposto. Ela tem aí esse problema de se preocupar em estar cada vez mais magro ou mais adaptada a qualquer que seja o padrão. Existem aí registros de tentativas, inclusive de atentar contra a própria vida, de suicídio. Muito, muito complicado tudo isso. E ela descobre um filão, as causas humanitárias. Ela dedica esse amor, eu a vejo como uma figura cheia de amor. Ela se preocupa em dedicar esse amor que ela tem para essas causas humanitárias. Em agosto de 92, lembram-se do Anos Horríveis, vem a bomba. A bomba é o Her True Story, que é uma leitura aconselhável. Digo para vocês, acompanhem, peguem agora nas redes e baixem e façam essa leitura, porque este foi um grande momento de transição da história da coroa britânica. Aí ela conta a história dela de uma maneira muito visceral, muito verdadeira, pelo menos sob a sua interpretação, e o mundo descortina que o sonho de princesa tinha uma realidade crua, nua, dura e bem distante daquilo que todos imaginam como conto de fadas. O livro do Andrew Morton, de 1992, eu tenho essa edição que eu já li e reli várias vezes e recomendo para vocês. Essa é um pouquinho mais jovem, essa é de 1997. É uma edição compilada da história real em suas próprias palavras da Lady Di, sob toda a leitura do Andrew Morton. Essa biografia causou um alvoroço pelo mundo gigantesco. E vocês imaginem o abalo que isso possa ter causado à instituição coroa britânica. Ela então se separa do príncipe, pede o divórcio, vem muito à tona todo o caso antigo e tudo isso do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles. O episódio do Tampax, em 1993, no ano seguinte, foi horroroso. Ele diz que gostaria de ser o Tampax da Camilla, enfim. Bom, cada um com suas fantasias.
Quando ela tem o divórcio em 1996, ela renuncia ao título de Sua Alteza Real, Your Royal Highness, mas ela faz um acordo milionário para a época de 23 milhões de dólares. Aquele momento era realmente muito dinheiro, mas eu vou dizer, pelo que a gente acompanha de tudo que foi relatado, que não era este o intuito, que ela gostaria muito de ter tido uma família bem realizada, feliz, concretizada, e todo esse destroçar de um sonho foi muito pesado para nossa Lady Di, né? Eu digo minha querida Lady Di, eu tenho por ela uma estima e uma leitura isenta de cobranças super especial. Mas cada um que tem a sua e tá valendo, tá ótimo. Foram atribuídos para ela uma série de romances. Imaginem vocês que teve Bryan Adams nessa lista e teve até John Kennedy Jr. Vamos entender, além de outros romances que a gente soube que aconteceram. Sem críticas ao ser humano nesse momento, não é essa a minha função aqui. É só ilustrar para vocês tudo isso. Aí vem o momento, e é o momento que a acompanha até a morte, né? Do seu romance com o Dodge Alfayette. Será que dá para entender o interesse dele? Eu acho que mais o dele para com ela do que o dela para com ele. Eu acho que o dela para com ele até teve uma série de outros desdobramentos, porque o deles dois aconteceu depois do relacionamento dela, que se tornou um filme interessantíssimo. É o relacionamento dela com o Dr. Hasnat Khan, e de uma cultura diferente, de uma religião diferente. Quanta história envolvida aqui. E o livro é muito interessante. Aqui tem na capa Naomi Watts, que também teve uma atuação magistralmente elogiada, quando assim ela fez o filme, mas a história é muito especial. E eu não vou fazer um spoiler aqui, porque eu aconselho vocês a assistirem também. É mais uma coisa no processo enriquecedor para entender a história da Lady Di e suas paixões e tudo isso. Olha, tem fotos aqui, tem tudo isso, não vou mostrar muito, quero que vocês acompanhem. Grandes amores, grandes paixões. E eis que vem Dodge Alfayette. Em 31 de agosto de 1997, um momento super trágico. O carro em que ela estava com Dodge Alfayette, depois de uma perseguição super, no hotel, dentro do hotel, e aí depois tivemos teorias da conspiração, tudo isso, o carro onde eles estavam, a Mercedes onde eles estavam, se choca contra um dos pilares do túnel d'Alma em Paris, e até hoje tem lá o registro, né? Está lá o túnel sob a ponta d'Alma. Um momento muito trágico. Eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu estava em Santa Catarina, na casa da minha prima Patrícia Tsabri, da mãe Marina Tsabri. Estava indo jantar e aí todo mundo começou a se telefonar. Onde você está? Onde você está? Aconteceu, morreu a Lady Di. Imagine, eu estou contando isso para dizer que os ecos chegaram até aqui. E chegaram com uma proporção gigantesca. E chegaram ao redor do mundo. Depois de uma grande perseguição, existe aquela foto dela com ele, várias fotos dela com ele, no barco, num momento de lazer, montagens ou não, de topless, não topless. Mas ela estava vivendo uma grande paixão com o filho do dono da Harrods de Londres, do magazine Harrods, que é um ícone da economia britânica, é um templo do luxo, que o dono é um egípcio e o filho também, e o Egito já esteve sob o jugo britânico. Nossa, uma série de relações aí para a gente ponderar. Imaginem o quão troféu ela não seria para ele, e talvez ele para ela fosse naquele momento um sinal de paixão, de amor. Não conseguimos explicar tudo isso porque não estávamos ali presentes nas relações. As relações, elas têm um significado muito especial de acordo com a importância que elas têm pelo envolvimento de cada uma das partes, e a gente não consegue entender. Só podemos dizer que foi uma grande perda, foi uma perseguição implacável. Esses profissionais que seguem os famosos, os paparazzi,
É um paparazzo, vários paparazzi. Eles foram muito julgados e dizem que essa exposição da mídia assassina. Eu também tenho outras leituras sobre esse assunto, porque eu acredito que uma vez que você está aberto a essa exposição é difícil, porque as pessoas estavam fazendo o trabalho delas naquele momento e elas não imaginavam que fosse culminar nisso. Eu tenho certeza que não, ninguém em momento algum poderia querer uma reação tão trágica a uma atitude de uma relação de um trabalho, um pouco de ir atrás da carniça dos famosos, mas é assim que funciona. Houve uma grande diminuição depois disso, mas vamos ao que isso importa para a coroa britânica. Neste momento, houve uma grande ponderação. Depois de todas as teorias da conspiração e tudo isso, houve uma grande ponderação por parte da Rainha Elizabeth II, que não queria estar presente nestes, assim a gente diz, né, festejos que não são, mas nesses momentos de solenidade pela perda e pela passagem de Lady Di. E esse é um dos momentos cruciais da coroa britânica. E o saldo foi muito trágico. Ao final desse acidente, morre Dodge Al-Fayed, morre o motorista. O segurança, que depois foi alvo de tantas especulações, e novamente os tabloides atrás, ele sim sobrevive. Lady Diana foi levada, eu a chamo de Lady Diana com respeito, até por uma figura que acho impactante na história mundial. Ela é levada ao socorro, mas não sobrevive. E nós temos nessa cerimônia toda uma trajetória, como eu contei para vocês, que vale assistir, nos filmes que retratam isso, da aceitação da rainha e os súditos que tinham absoluta paixão por essa princesa do povo. Ela teve um trabalho digno de toda a notabilidade. Ela fez um trabalho memorável em prol dos portadores de imunodeficiência, né? os HIV positivos. Ela quebrou parâmetros, onde essas pessoas passaram a ser abraçadas, a serem beijadas. Foi um momento muito controverso, o mundo não sabia como lidar com isso, e ela se expôs de coração aberto. Ela esteve nos campos de minas, e essas minas que podiam explodir a qualquer momento, ela atravessou esse campo minado, mostrando. O filho reproduziu essa situação agora há pouco tempo, e a gente entende o quanto o trabalho dela foi maravilhoso, foi enriquecedor e foi uma demonstração de proximidade. Muitos estudiosos dizem que pela ausência do relacionamento familiar que ela esperava, de marido, dessa instituição, ela se dedicou para um amor absoluto, incondicional e infinito por uma série de causas. Seja pelo que foi, ela foi a nossa Lady Diana. Ela é passível de ser gostada ou não, opiniões estão sempre abertas, mas eu acho que ela deixa um grande legado. Um legado de que quando a sua vida não está tão espetacular, ou não é aquilo que você imaginava, ou não é um conto de fadas, ou não é um conto de princesa, você pode de alguma maneira ainda reverter isso positivamente para tantas e tantas outras pessoas. Com alcance midiático menor, maior, nenhum, mas você pode fazer isso para o seu vizinho, pode fazer isso para tanta gente. É o que nós estamos vivendo nesse momento. Então vamos fazer uma boa mensagem, vamos passar o que há de melhor. E assim, até me emociono quando eu falo sobre isso, mas vamos lá. E vamos falar sobre Kate Middleton. Vamos falar sobre Meghan Markle. E tem tanta coisa que ainda vem dessas outras duas princesas dos tempos modernos. Mas que o legado dessa moça faz a gente pensar, e tem muita pesquisa na internet, isso tem. Espero vocês no nosso próximo encontro.